Vamos com a Priscila Yazbek? Porque, Yazbek, é muito importante que nós tenhamos aqui uma referência do que já ocorre com outros países. O que já ocorre de diálogo, por exemplo, União Europeia, China, a gente tem uma retrô. E o lance da prorrogação, porque muita gente diz assim, não, mas com os chineses eles não prorrogaram tal momento, tanto tempo? Isso pode acontecer também aqui com o Brasil e a informação que a gente tem, um secretário de Trump, Yazbek, falou, começa dia 1º de agosto e não vai ter prorrogação. Traz para a gente, por favor, o que Trump diz sobre essas negociações com os outros países, apesar de não citar o Brasil? Pois é, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Ontem, Donald Trump foi questionado sobre as negociações com outros países, quando ele anunciou o acordo, o esboço do acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia. E ele falou, nós estamos conversando com 3 ou 4 países e disse que nessa semana vão ser enviadas cartas ou confirmando ou esclarecendo quais vão ser as tarifas aplicadas a partir do dia 1º de agosto, a partir da próxima sexta-feira. E nesse momento, ele não citou o Brasil. Também a gente vem acompanhando, só para trazer um pouco do clima, de como que ficam as partes americanas dessa discussão toda. Eu venho acompanhando a gente, no nosso departamento de internacional, todos os dias os discursos de Donald Trump e além das cartas que Donald Trump mandou para o Brasil, a primeira anunciando o tarifaço de 50%, também a segunda, falando sobre o tratamento injusto garantido ao ex-presidente Jair Bolsonaro no seu julgamento sobre a tentativa de golpe, Donald Trump praticamente não falou do Brasil nas últimas semanas, o que mostra e traz uma sensação aqui um pouco da irrelevância do Brasil para os Estados Unidos em termos dessas discussões sobre as negociações tarifárias. De fato, o que se diz aqui é que havia uma preocupação muito grande sobre as negociações com a União Europeia, que representa 18% das importações feitas pelos Estados Unidos, principalmente. Então, o governo americano focou muito nessas negociações e também sobre a China, que se a gente não considerar o bloco europeu, a China é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, se juntar a China, a União Europeia e alguns 2, 3 países, e Canadá e México, perdão, isso já representa 60% das importações americanas. Então, esses são os países que foram os principais pontos de atenção por parte do governo americano. O Brasil representa apenas 1,3% das importações dos Estados Unidos e é por isso que há uma percepção também de que o Brasil, para Donald Trump, está sendo visto ali como um jogo político. Então, essas discussões e essas negociações com o Brasil acontecem em outro tipo de esfera. Enquanto com outros países, Donald Trump conversa ali, avaliando as questões econômicas, na sua mentalidade transacional, de querer sair ganhando nessas discussões. No caso do Brasil, o Donald Trump enxerga o Brasil como uma possibilidade de falar com essa base, com o MAGA, com o Make America Great Again, ao bater no presidente Lula e ao defender o ex-presidente Bolsonaro. Então, é isso que Donald Trump enxerga ao fazer as negociações com o Brasil. Enxerga uma negociação estritamente política. Tanto é, Elisa, que eu até conversei com fontes diplomáticas aqui, que estou acompanhando a chegada do ministro Mauro Vieira, chanceler Mauro Vieira, que vai participar de uma conferência aqui na ONU, por isso que eu estou aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E o que essa fonte diplomática me disse é que houve essa tentativa desse encontro de Mauro Vieira com autoridades lá em Washington, que ele fez o gesto, disse que estaria no país, disposto a ir a Washington, caso a Casa Branca habilite algum negociador. E a minha pergunta foi, mas e aí? Teve alguma resposta? E aí essa fonte me disse, não que eu saiba, mas tem muito movimento de bastidor, não dá para cravar 100%. Portanto, a gente sente aí nessas conversas com essas fontes diplomáticas que não há nenhum tipo de perspectiva positiva em relação à recepção das autoridades brasileiras ou de abertura às autoridades brasileiras para algum tipo de negociação. O que eles dizem é que, se houver alguma negociação, vai ser uma surpresa positiva. E só para finalizar, Elisa, pior que isso, nosso analista de internacional, Lorival Santana, apurou que, inclusive, o governo americano estuda aplicar a lei Magnitsky, que são sanções sobre autoridades brasileiras, sobre os ministros do STF, que bloqueariam seus bens nos Estados Unidos e também as suas contas bancárias. E, no limite, o governo americano poderia, inclusive, retirar a nossa embaixadora de Washington. Isso representaria o corte de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. O que Donald Trump está avaliando nesse cálculo é o quanto essa história toda com o Brasil pode ajudá-lo politicamente com a sua base de eleitores de direita. Eu volto com você.